Jerusalém, todos juntos, amém? Porque lá no céu não tem placa, amém? Vamos todos ser uma grande família lá para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Eu gostaria que, por gentileza, os irmãos abrissem a palavra. O texto já foi lido, mas eu gostaria de ler novamente. Lucas 6, Lucas capítulo 6, no versículo 46, em nome de Jesus. A irmã Edilaine mandou um abraço, pastor. Ela viria comigo, mas ela está ministrando lá na terceira igreja, no bairro da Colônia, porque ela também se sentiu acolhida por essa amada igreja, amém? Venho debaixo da bênção do pastor Vanderlei, para a glória de Deus, e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: por que chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, e por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína da casa. Amém? Gostaria que vocês curvassem a cabeça por um instante. Vamos orar mais um momento. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor venha falar, ó Deus, à tua igreja. Venha falar a mim, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu seja canal, fio condutor de bênção para a vida dessa igreja nessa noite. Ó Deus, o Senhor conhece o projeto, o plano do coração de cada um, ó Deus. E que nessa noite o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha falar aos corações, ó Pai. Deus soberano, em nome de Jesus, que tu cresças e eu diminua, Senhor, porque é tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem é: onde você tem edificado a sua vida? O título desse texto na minha Bíblia são os dois fundamentos. Em algumas são os dois construtores, e em outras são os dois alicerces. Mas é tudo a mesma coisa. O que o Senhor diz aqui? Que quem vai a Ele e pratica a palavra dEle, Ele mostra a quem é semelhante. Se você pratica a palavra de Deus, se você tem buscado ao Senhor, não somente na igreja, mas no seu momento particular, eu costumo falar no seu secreto, porque Mateus 6,6 fala: entra no teu secreto, ora ao teu pai, fala com o teu pai. Você está edificando a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Tem algum pedreiro aqui? Ou que já trabalhou? O irmão é pedreiro? O que a gente faz, irmão, para construir uma casa? A gente tem que alicerçar, não é verdade? Você não pode chegar lá construindo a casa. Você tem que cavar, tem a profundidade certa para cavar. Você tem que colocar concreto, tem que colocar viga, não é assim? Você tem que ter um fundamento para você construir uma casa. Por que, irmã, tem que ter um fundamento? Porque senão a casa cai. Não é? Se vem uma ventania, se vem uma enchente, como aqui Visconde do Rio Branco já passou por várias enchentes, Se a casa não está alicerçada, o que acontece? Ela cai. E assim é a nossa vida com Deus. Se a nossa vida não estiver alicerçada na palavra de Deus, a gente cai. Porque o dia mau, irmãos, vem para todo mundo.
O dia mal vem para todo mundo. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Eclesiastes 9:2. Irmãos, eu tenho o hábito de passear na Bíblia, tá? Lá na igreja, os irmãos já estão acostumados. Que aí a gente vai passeando, porque a Bíblia, irmãos, ela justifica a si mesma, né? A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, e ela se conversa. O que tem no Novo Testamento, no Velho Testamento, nós temos textos afirmando. É uma bênção que Deus nos deu. Diz assim, Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Então nós, enquanto condição de seres humanos, nós estamos sujeitos a todas as coisas, quer sejamos crentes ou não crentes, amém? Irmãos, eu sempre, quando eu venho, a primeira vez numa igreja, pastor, eu tenho um voto com o Senhor, que o Senhor tocou o meu coração. Que junto à mensagem eu conto meu testemunho, qual o Senhor já sabe um pouco. E quando a Bíblia fala que tudo que sucede ao mal sucede aos bons, eu gostaria de compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês. Há 1 ano e 3 meses atrás, hoje é que dia? 14 de outubro. 1 ano e 3 meses atrás, exatamente, eu e meu marido chegávamos em Visconde do Rio Branco, e nós morávamos em São Paulo. A minha família é daqui, eu já tinha morado há 3 anos, e fomos embora porque a minha sogra adoeceu e voltamos. 1 ano e 3 meses atrás, um dia, orando na cozinha da minha casa, o Senhor tocou no meu coração um desejo ardente que eu deveria voltar para cá. E eu, que sempre fui resistente a voltar. O meu marido queria voltar e eu não queria. Num dia, num domingo, eu orando na minha cozinha, o Senhor tocou ardentemente no meu coração que eu deveria voltar para Visconde do Rio Branco. E eu falei, amém, Senhor. E aí o meu marido pediu conta do trabalho e viemos, e pela fé, irmãos, sem trabalho, a casa foi alugada, assim, Deus preparou uma pessoa pelo Facebook, não conhecia a pessoa dona da casa, fui lá e fiz o depósito do mês adiantado e nós viemos. Chegamos aqui dia 13 de julho do ano passado. E aí nós chegamos e nós fomos nos ambientando no lugar né, procurando emprego, tudo. E no dia 30 de julho, o meu marido, né, técnico de enfermagem, foi fazer uma entrevista no Santa Isabel, no Hospital Santa Isabel, em Ubá. E eu fui junto. E nós estávamos felizes, e nós tínhamos, né, planos, projetos, né? Vocês viram aqui a Luísa, uma bênção, estava com 1 ano e 4 meses, e viemos, a gente vai criar a Luísa num lugar mais tranquilo, né, e vamos ali buscar Deus, e vamos, né? Enfim, planos e projetos que a gente coloca diante de Deus. E o que aconteceu, irmãos, nesse dia? Meia hora antes da gente sair, o Hospital São João Batista ligou para o meu marido, para começar a trabalhar no dia seguinte. E ele virou para mim e falou assim, eu vou ou eu não vou fazer a entrevista no Santa Isabel? Aí eu falei assim, você, quem sabe, né? Eu não posso impor, vai ou não vai. E ele falou, não, eu vou, porque eu não quero que você trabalhe. Eu quero que você fique em casa com a Luísa, pelo menos, né, por um tempo. E se eu conseguir trabalhar nos 2 empregos, eu, né, consigo ganhar um pouco melhor e você não precisa trabalhar. E aí, quando a Bíblia fala que o que sucede aos justos e aos injustos, o amanhã do meu marido não chegou. Nós indo para Ubá, passando ali o 2º radar, o meu marido se sente mal na moto, e a moto começou a zigue-zaguear, e eu gritei, Jesus, misericórdia. Foi a última coisa que eu lembro
de ter gritado. E ele não me ouviu. A moto foi para o barranco, no sentido contrário, sentido Visconde do Rio Branco. E eu não sei o que aconteceu. Quando eu abri os olhos, eu estava sem óculos, eu estava, de bruço, eu olhei para o céu e falei, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou viva. E no caminho, irmãos, o interessante é que eu, na garupa da moto, eu cantava aquele louvor, pastor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus também. Crendo que tudo está no controle de Deus. Se Deus abrisse aquela porta de emprego, amém. Se Deus não abrisse, amém também. E, de repente, eu comecei a cantar aquele louvor da Rose Nascimento, que fala da vida de Jó, que Jó disse que Deus me deu e Deus... E eu louvando esses louvores ali, a gente não foi conversando, eu estava louvando ali atrás, era meu hábito. E a única coisa a última coisa que ele falou comigo foi, olha, esse radar não está marcando, olha se o próximo está. E aí aconteceu isso, e aí eu no chão, e eu fui arremessada 4 metros para frente da moto. Ele caiu próximo à moto. E aí, de repente, você entendeu o que tinha acontecido, confusa, um monte de gente ao redor, chamando resgate, e o meu marido ali gritando, me chamando, confuso. E chegou o resgate, as pessoas pararam, nos ajudaram, veio a polícia, enfim, fomos parar no Santa Isabel. Meu marido teve que fazer uma cirurgia porque ele perfurou o fígado, e ele teve hemorragia interna, ele foi para a UTI. E, irmãos, eu sou um milagre. Porque eu fui arremessada 4 metros para frente. Normalmente quem morre é o garupa, E eu estou aqui para a glória de Deus. Eu fiquei com pequenas sequelas no joelho, eu quebrei o dedo do pé e fiquei com aqui uma cicatriz na testa, que foi onde eu machuquei. O Senhor poupou a minha vida, porque ainda não tinha chegado o meu tempo. O meu marido ele tinha tido Covid no mês de abril, e ele não resistiu à intubação. 14 horas depois do acidente, ele faleceu. Faziam 17 dias que nós estávamos aqui. Eu fiquei viúva, com uma criança de 1 ano e 5 meses. Que ela completaria 1 ano e 5 meses, 4 dias depois. E aí, você fala assim, mas você se revoltou? Não. Fiquei triste, lógico. A gente fica triste, a gente fica aborrecida, É um casal, É carne da nossa carne. E quando o nosso cônjuge morre, é como se a gente perdesse um pedaço dessa carne, porque o Senhor diz que é um só. Porém, irmãos, em tudo Deus tem propósito. Em tudo Deus tem propósito. Eu tive o meu processo de luto, eu tive o meu processo de cuidado pelos meus pastores, eu tive o processo de cuidado pela minha igreja, eu tive o processo de cuidados médicos. E aí, eu sou seminarista, eu faço Instituto Teológico, e eu estava com o curso trancado, porque eu falei assim, eu estou com criança pequena, não dá para voltar, coisa e tal. E, irmãos, um dia eu sentada no meu sofá, porque eu fiquei com muleta mais de mês, o Senhor tocou no meu coração que era para eu voltar para o curso de teologia. Aí eu falei, é coisa da minha cabeça, eu bati a cabeça, É coisa da minha cabeça. Irmãos, a minha diretora, que mora a 800 quilômetros daqui, da cidade que eu morava, ela me manda uma mensagem e ela falou assim, Seila, eu peguei o seu prontuário e o Senhor mandou eu mandar uma mensagem para você e falar para você que para você foi dada a missão de continuar. E ali eu percebi, e nós não tínhamos contato, ela era minha diretora, mas como o meu curso estava trancado, fazia um bom tempo que a gente não conversava. Ela falou, eu tenho essa mensagem até hoje, irmãos. Deus manda te dizer, a você foi dada a missão de continuar. O seu marido cumpriu o chamado dele aqui na terra.
Agora você tem que continuar. Irmãos, e aí entra a mensagem. Aonde a gente tem que estar fundamentado? Aonde nós temos que estar alicerçados? Em Jesus. Se nós não estamos em Jesus, nós não suportamos os baques da vida. O que é essa enchente? O que é essa chuva? O que é essa tempestade? São os baques da vida. Caíram as chuvas e os rios transbordaram, mas a casa que estava fundamentada, ela permaneceu. E se você estiver em Jesus, ainda que venha a pior tribulação, tempestade, você vai prevalecer em nome de Jesus. Eu estou aqui declarando na sua vida que você vai passar por essa tempestade. O mesmo Deus que me fez sair de todo esse processo, Ele pode mudar a sua situação. Não é o fim. Crente não morre no deserto. Eu falei isso da outra vez que eu vim aqui sair da igreja. Crente não morre no deserto. Não morre. E você não vai morrer. Você não vai morrer antes do tempo. Você não vai morrer por causa dessa tempestade. Você não vai morrer por causa dessa tribulação. Você não vai morrer por causa dessa tempestade, dessa enchente. Pode encher os rios, mas você permanecerá firme em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se questione por que está acontecendo isso comigo. Se questione para quê? Em que o Senhor quer me aperfeiçoar nessa tribulação? Em quê? Qual os planos do Senhor? Eu sei qual que foi o plano do Senhor na minha vida. O Senhor me chamou de volta, porque eu tinha dito que eu ia ser uma dona de casa, pastor. Que eu ia ficar sentadinha. Eu não disse para Deus que eu ia deixar de ser crente. Eu disse para Deus que eu ia ficar sentadinha. Que eu ia buscar Deus sentadinha. Eu não sei para que Deus te chamou. Não abandone aquilo que Deus te chamou. Não desista do seu chamado. Não faça como Jonas. Eu fui Jonas. Eu tive que dar um passeio de baleia para eu voltar para o propósito. E Deus me colocou de volta no meu propósito. Deus teve que mexer comigo. Deus teve que mexer nos meus sentimentos para eu enxergar que só Ele era Deus. Que eu era dependente dele. Irmãos, eu sem emprego, com aluguel para pagar, com uma criança pequena. Como que eu ia sobreviver? Mas eu posso falar para os irmãos, tem 1 ano e 3 meses. Nunca faltou comida na minha mesa. Nunca faltou nada para minha filha. O Senhor sustentou o tempo todo. Se você estiver alicerçado com o Senhor, Ele não vai te abandonar. É fácil, Sheila? Não. Não é fácil. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Se Jesus suportou 40 dias no deserto, nós também suportaremos em nome de Jesus. Nós não podemos nos abater pelas tempestades. Nós temos que estar fundamentados em Jesus. Porque se nós não estivermos fundamentados, vai acontecer o que está no versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Qualquer vento derruba. Qualquer vento tira a pessoa da igreja. Qualquer vento tira a pessoa da comunhão.
Então, irmão, o momento que você fica na sua casa em oração não é perdido. O momento que você gasta aqui na igreja a sua vida não é perdido. Você está alicerçando a sua vida, porque o dia mau vem para todo mundo. Infelizmente, irmãos, infelizmente, o luto um dia bate na porta de todo mundo. A doença um dia bate na porta de todo mundo. E lá atrás, em 2007, 2008, eu tive um problema no ovário e eu perdi um ovário. E alguns anos depois eu tive um problema no outro ovário. E o médico disse que eu nunca poderia ser mãe. Nunca mais. Eu tenho um menino que vai fazer 20 anos, para a glória de Deus. E eu não poderia mais ser mãe. E o meu marido, ele tinha feito vasectomia. Ele não poderia mais ser pai. Mas um dia, o Senhor falou para nós que eu iria gerar de novo. E que Deus reverteria qualquer cirurgia feita por médico. E vocês viram a Luísa aqui. A Luísa é um milagre. A Luísa é um milagre. Eu não poderia ter mais filho. Mas a Luísa é um milagre. E aí nós entendemos os planos de Deus. A Luísa veio. O Senhor deu a graça. E depois o meu marido partiu. Deus não me deixou sozinha, fisicamente. Deus proveu todas as coisas. Não existem erros nos planos de Deus, irmãos. Não existem erros. Mas, irmã, está difícil, mas vai ser difícil mesmo. Porque nós estamos na contramão do mundo. Quando nós estamos andando na mesma via do mundo, está tudo bem, não é? Agora, o problema é nadar contra a correnteza. Porque o mundo não quer saber de Jesus. O mundo não quer saber do sacrifício da obediência. O mundo não quer saber da santificação. Nós estamos nadando contra a correnteza. Nós seremos odiados, e Jesus disse isso. Só que, irmãos, vai valer a pena. A nossa visão não está nesse mundo passageiro e transitório. A nossa visão está no céu, na Nova Jerusalém. A nossa esperança está em andar em ruas de ouro e de cristal. A nossa esperança está em receber a coroa da vida. A nossa esperança está em ouvir da boca de Jesus: vinde, amados do meu Pai. Essa é a nossa esperança. Não se deixe abalar pelas tempestades da vida. Edifique a sua vida na rocha que é Jesus. Edifique a sua vida no autor e consumador da nossa fé. Revistam-se da armadura de Deus, para que vocês possam enfrentar os dias maus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei o Deus que eu tenho pregado. Eu sei o Deus que tem agido na minha vida. Eu sei o Deus que faz proezas. É nesse Deus que eu creio. Irmãos, e hoje eu entendo que um servo de Deus precisou ir para que outras pessoas pudessem ser ganhas para Jesus. A Yandra é fruto disso. A Yandra batizou tem um mês? Um mês ou dois, né? 26 de setembro ela batizou. A Yandra, a gente se conheceu porque a Luísa ficou na casa dela. A mãe dela é babá da Luísa. E aí um dia a Yandra me viu contando testemunho, ela falou: eu posso ir para a igreja com você? Falei: vamos. Não é? E ela está lá até hoje. E ela aceitou Jesus.
E ela se apaixonou por Jesus. E ela está caminhando com Jesus. Irmãos, é maravilhoso demais. A tristeza, Deus transformou em alegria. Eu tenho visto pessoas que me mandam mensagens e falam: Sheila, eu ia desistir, mas quando eu vi seu testemunho, eu desisti de desistir. Irmãos, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais querida de Deus, porque Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que preferem estar próximos a Ele. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então prefira Jesus, prefira estar do lado de Jesus. Eu preferi estar firmada na rocha do que estar firmada na minha dor. A minha dor iria me consumir. A minha dor não me daria condições de cuidar da minha filha. A minha dor faria eu perder a sanidade, irmãos. Porque eu acompanhei tudo. Eu ouvi os gritos do meu marido. Eu toda quebrada, toda rasgada. Eu tive que fazer a internação dele. Eu tive que autorizar a cirurgia. Eu andei naquele hospital. Foi pela mão de Deus que me carregou. Com o dedo quebrado, com os joelhos machucados. Confusa. O meu capacete, ele ficou assim arrebentado, irmãos. Arrebentado. Quando você olha para mim, você fala assim: aconteceu só isso. A moto ficou destruída. Deus me segurou na mão, irmãos. Porque Ele tinha propósito. E o propósito era salvar outras vidas. Irmãos, Deus é maravilhoso. Nunca duvide do poder desse Deus. Por pior que sejam as lutas. Porque luta vem e luta vai. A luta, ela vai passar. Ela vai passar. É só você confiar no Todo-Poderoso. E hoje, irmãos, eu posso dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje eu contemplo a glória de Deus. Hoje eu tenho visto o cuidado de Deus em todas as coisas. Não é fácil ser mãe sozinha. Não é fácil, irmãos. Não é fácil ficar viúva aos 37 anos. Não é fácil. Mas Deus sustenta. E aí a pensão demorou para sair, irmãos. E eu falei assim: Jesus, o que eu faço? Amigos se reuniram, amigos me ajudaram. Deus proveu, teve pessoas que me ajudaram que até hoje eu não conheço. Eu não sei quem são, mas nada me faltou. Meu aluguel não atrasou, minha água, minha luz, a comida na mesa, o leite, a fralda da Luísa não faltou. E aí um dia, eu deitada, ainda fazendo fisioterapia para o joelho, eu recebi uma mensagem que dizia assim: eu recebi o seu currículo. Porque na primeira semana que eu cheguei aqui, eu tinha mandado o currículo. E eu falei para ela assim: mas eu estou desatualizada, eu não trabalho há 2 anos com isso. Aí ela falou: não tem problema. Aí eu falei: olha, mas eu tenho uma criança pequena. Ela: não tem problema. Irmãos, foi a mão de Deus. Eu não consegui emprego em São Paulo porque eu estava desatualizada e porque eu tinha criança pequena. E a pessoa praticamente me contratou pelo WhatsApp. Ela falou: vem aqui para nós acertarmos os detalhes. Eu fui lá para o bar e aí a gente conversou e Deus realizou um sonho antigo do meu coração, que era trabalhar em escritório de contabilidade. Mesmo no meio da minha dor, Deus teve o cuidado de realizar um sonho do meu coração. Ele fez questão, irmãos, de me dar um pouco de alegria e de satisfação, mesmo no meio da dor. Eu comecei a trabalhar 2 meses depois. E foi pela fé, irmãos. Eu não tinha carro.
Eu não sabia como eu iria. A mãe da Yandra apareceu assim por providência divina para cuidar da Luísa. Deus providenciou um carro, Deus providenciou uma babá, e eu comecei a trabalhar, e os meus patrões são uma bênção. O Senhor supriu as minhas necessidades enquanto eu não tinha emprego. Sabe o maná que Ele mandava ao deserto para o povo de Deus? Todo dia Ele mandava o maná e o povo não passava fome. Aconteceu isso comigo, Deus todo dia provia. Só que depois Deus falou, não, filha, agora você vai lutar pelo seu pão. E para a glória de Deus, 1º de outubro eu já fiz 1 ano nesse trabalho. E eu vou e volto todo dia louvando e glorificando a Deus. Porque eu sei que tudo veio da mão do Senhor. Tudo veio da mão do Senhor. Irmãos, eu estou aqui nessa noite para dizer que vale a pena servir esse Deus. Vale a pena estar fundamentado, alicerçado, firme nessa rocha que é Jesus. Ele não nos lança fora. Ele não quer saber o que aconteceu antes de você entrar aqui. Se você nesse momento falar, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero uma nova chance. Senhor, eu quero recomeçar, mas agora contigo, segurando nas tuas mãos. Ele é fiel e justo para te sustentar. Ele não lança fora. Ele não te abandona. Ele não desiste de você. E o Senhor não desistiu de mim. E Ele não desistiu da minha filha. E Ele tem cuidado. Enfrentamos batalhas, sim. Enfrentamos lutas, sim. Mas Deus em tudo providencia. Para a glória de Deus, eu sou chamada para pregar muitas vezes em muitos lugares. E o Senhor providencia quando a Yandra não pode, porque ela tem faculdade. Deus providencia uma outra irmã para cuidar da Luísa, quando a igreja não dispõe de salinha para eu trazer ela. Mas, irmãos, não dê desculpas para Deus. Porque antes eu falava para Deus, Deus, eu não vou voltar para a faculdade, porque eu tenho criança pequena. Então, eu não consigo estudar. Deus, eu não vou voltar para o curso de teologia, para o seminário, porque eu tenho criança pequena. Eu não vou dar conta de estudar. E para a glória de Deus, em janeiro eu voltei para o seminário. Só faltam 3 matérias para eu terminar o curso. E para a glória de Deus, eu voltei para a faculdade. Agora eu só preciso da decisão do TCC para eu estar formada. Irmãos, eu perdi o meu marido, mas o meu consolo é que eu sei que agora ele está no descanso do Senhor. A minha esperança, a minha gratidão é que Deus me deu a oportunidade de ser feliz. Eu não olho pelo lado da perda. Eu olho pelo lado da gratidão. Eu agradeço pelos momentos, pelo período que nós vivemos juntos. Eu agradeço pela filha que nós tivemos. Eu agradeço por todo o aprendizado que eu tive. Só que chegou o dia que o Senhor o chamou. E o Senhor declarou, filha, continue. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o Deus dos órfãos e das viúvas. E eu sou prova viva que o Senhor é o Deus dos órfãos e das viúvas. Ele não desampara. Ele não descuida de nós. E Ele não descuida de ninguém. Ele não descuida dos lábios que professam o nome dEle. Irmãos, continuem nessa fé. A gente sente a presença de Deus neste lugar. Na hora dos louvores, nós sentimos o que o pastor falou. Eu que sou de fora, eu que sou visitante. A gente sente que Deus está neste lugar. Irmãos, ainda hoje de manhã eu pregava lá na minha igreja e eu pregava sobre o Espírito Santo. E eu dizia o seguinte, que nós somos brasa
E a brasa fora do fogo, o que acontece? Ela apaga. Não saia dessa chama, não saia, que o seu coração ele permaneça incendiado pelo fogo do Espírito, que o coração dessa igreja continue alicerçado na rocha que é Jesus, continue crendo no Deus que é todo-poderoso, continue, porque o nosso Deus faz proezas. O nosso Deus, Ele não está apenas num livro de histórias, Ele é real, Ele faz, e Ele continua. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não existem impossíveis nas promessas dEle. Ele não mudou. Continue crendo, continue buscando, continue adorando, continue. Tem um louvor que eu gosto muito, que diz assim, que eu sobrevivi. Não é? Eu sobrevivi adorando. Continue adorando. Está difícil, continue adorando. Está sofrendo, louve. Está difícil, louve. Continue louvando, porque Deus habita no meio dos louvores. O Senhor dará o socorro que você precisa, em nome de Jesus. Só continue fundamentado, firme. Não tem aquele corinho que diz, firme nas promessas de Jesus. Continue firme, porque a maior promessa dele é que ele voltará. E nós moraremos com ele. Eternamente nós estaremos com ele. Nós receberemos a coroa da vida. Por isso não desista, irmãos. Nada se compara com a glória vindoura, já dizia o apóstolo Paulo. O que vocês passarem aqui, as tempestades, as enchentes que vierem sobre a casa, sobre a vida de vocês, não é nada comparado ao que o Senhor tem para nós na eternidade. Permanece firme, crente. Permanece firme. Permanece com o coração incendiado. Não deixa a chama apagar. Porque o Senhor disse ao rei Asa, eu estarei convosco enquanto estiverem comigo. Então permaneça com esse Deus todo-poderoso. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor continue acrescentando aquilo que não foi dito aqui. Pastor, muito obrigada pela oportunidade. Como eu disse, eu já estou me sentindo em casa. Já estou me sentindo à vontade. Estamos aqui felizes, contentes de estarmos aqui. Porque o Senhor é bom. E o diabo não presta, a gente sabe disso. Então, continua no caminho de Jesus. Continue assim, que o Senhor continuará acrescentando na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus, ou na Nova Jerusalém, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome.